Bora falar agora sobre o Corinthians. Conversei com o presidente Osmar Stabile, que está super animado com a possibilidade de, pela primeira vez em anos, encerrar uma temporada sem nenhuma pendência com o elenco alvinegro. O Corinthians pagou nos últimos dias os bichos das passagens na Copa do Brasil, das oitavas e das quartas de final. E a promessa é que assim que a participação na competição terminar e o Corinthians receber seu prêmio, seja como campeão ou vice, vai zerar todas as pendências com a Copa do Brasil. Salários e direitos de imagem seguem em dia há bastante tempo. Havia um probleminha com luvas que também foi resolvido. Corinthians fez, nos últimos dias, com 4 dias de antecedência, o pagamento da segunda parcela do 13º. Para atletas e para funcionários, a primeira parcela havia atrasado, está tudo resolvido em relação ao 13º. A única pendência que o Corinthians ainda tem diz respeito a Memphis Depay, que chegou a ter 23 milhões de reais a receber do Corinthians. Fizeram um acordo de 5 parcelas. 4 parcelas de R$1 milhão e a última de 19 milhões de reais. Mesmo sem ainda ter recebido os documentos assinados do staff do Memphis Depay, o Corinthians já iniciou esses pagamentos. Primeira parcela de R$1 milhão foi paga em novembro, outra parcela de R$1 milhão será paga em dezembro, em janeiro e fevereiro mais 2 parcelas de R$1 milhão cada. Até que em março vai caber ao Corinthians fazer o pagamento de 19 milhões de reais. O Corinthians condicionou essa parcela maior para março, que é quando cai a grana da LFU. Só para arrematar, lembrar que o Corinthians está muito ansioso com o desfecho da Copa do Brasil. Em caso de título, em vez de 33 milhões de reais, o Corinthians tem direito a 77 milhões de reais. E você, o que pensa sobre as contas do Timão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Descobrir quanto o Corinthians vai faturar com a BYD pelo patrocínio pontual para as partidas finais da Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, o Timão anunciou que a montadora de carros elétricos estampará sua marca na barra frontal da camisa do Corinthians no jogo de ida e volta contra o Vasco. Pois bem, essa negociação vai garantir ao Corinthians R$1 milhão e abre a porta para que a BYD permaneça no uniforme alvinegro para 2026. O Corinthians tem 4 espaços no uniforme e as tratativas podem melhorar com cifras ainda superiores se a repercussão em relação à BYD no Corinthians for alta nesses próximos jogos. Dá para dizer também que o Corinthians se deu muito bem com a classificação para a final da Copa do Brasil. Além desse 1 milhão de patrocínio, são pelo menos 33 milhões de reais em caso de vice-campeonato. Se o time for campeão, em vez de 33 milhões, o Corinthians fica com 77 milhões como prêmio pago pela CBF. Isso sem falar na renda, que vai bater próximo a 5 milhões de reais na noite dessa quarta-feira no confronto contra o Vasco. Essa receita líquida deve gerar na casa dos 3 milhões de reais. Se o Corinthians ainda vencer o título da Copa do Brasil, se garante na fase de grupos da Libertadores, mudando toda a projeção e o prognóstico para a temporada de 2026. Preciso te contar agora sobre uma reunião super importante no Corinthians, marcada para essa quinta-feira. O presidente Osmar Stabile e membros do CORE, o Conselho de Orientação, vão se reunir para definir se o Corinthians fecha com a Responsa Gaming ou se mantém o contrato com a Esportes da Sorte. Na mesa, as duas propostas. A da Esportes da Sorte, da renovação do contrato, o atual é de 103 milhões de reais. A partir de 2026, se o Corinthians aceitar essa oferta, o Timão passa a ganhar 150 milhões de reais fixos, mais 50 milhões de reais de bônus. Acontece que a Responsa Gaming, uma empresa recém-criada e ligada a pessoas que estiveram na PixBet, a Responsa Gaming topa pagar 180 milhões de reais fixos, com uma série de bônus que levariam para mais de 220 milhões de reais. Importante registrar que a Responsa Gaming topa fazer um adiantamento do dinheiro, para que o Corinthians utilize a grana, por exemplo, para a quitação do transfer ban. Hoje o Corinthians deve cerca de 85 milhões de reais. O que pega é que o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos a essa empresa, colocando em dúvida a capacidade financeira de a Responsa Gaming cumprir com esse plano de 3 anos de contrato e pelo menos 180 milhões de reais por ano. Os apontamentos foram respondidos e serão apresentados ao Stabile e também ao CORE na reunião dessa quinta-feira. Queria lembrar também que entre os bônus previstos no contrato da Responsa Gaming, 12 milhões de reais são por participação na Libertadores da América. Então o Corinthians pode ter mais ou menos 50 milhões de reais de adiantamento
da Responsa Gaming, além de 12 milhões pela presença na Libertadores em caso de título da Copa do Brasil. Já seriam 62 milhões para a utilização da quitação do Transferban. Para completar, registrar que o Corinthians decepcionou dentro de campo contra o Vasco da Gama, empate em 0-0 na Neoquímica Arena, com direito à reclamação de Memphis Depay quando substituído e de Dorival Júnior xingando um torcedor do Corinthians de FDP enquanto se dirigia para o vestiário. Ele foi xingado primeiro e devolveu com mais xingamentos. Corinthians não fez bom jogo, pelo contrário, o Vasco foi melhor do que o Timão, especialmente no primeiro tempo, bem melhor. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, até porque o Vasco apresentou uma pequena queda física. Fiquei com a impressão de que, apesar do empate em 0-0, o Vasco tem mais motivos para lamentar do que o Corinthians, porque o Vasco teve mais perto de vencer o jogo. A partida foi fraca, especialmente levando em consideração que tratava-se de uma final de Copa do Brasil. Tudo ficou para a partida da volta, jogo marcado para as 18 horas do próximo domingo no Maracanã. O campeão recebe 77 milhões de reais, a taça e a vaga na Libertadores da América na fase de grupos. Já o vice fica sem Libertadores, vai ter de se contentar com a Sul-Americana e pior, em vez de 77 milhões de reais, embolsa apenas 33 milhões de reais. 0-0 dessa quarta-feira foi assistido por 46.616 pagantes, com uma receita recorde do estádio corintiano, 5 milhões e 400 mil reais brutos. O que você acha da ideia de trocar Gabigol por Fagner? Maluquice? Pois saiba que esse movimento tem ganhado cada vez mais adeptos dentro do Corinthians. Já havia contado para vocês que o Gabigol desperta a atenção dos dirigentes mais próximos de Osmar Stabile. Muita gente defende que o Gabigol vire reforço alvinegro. Essa possibilidade estava praticamente descartada diante da possibilidade real de continuidade de Memphis Depay e Yuri Alberto. Mas, dentro do Corinthians, começa a surgir uma esperança, uma luz no fim do túnel. É que o Cruzeiro quer a manutenção de Fagner emprestado até dezembro de 2026. O contrato atual de empréstimo se encerra no fim desse ano. Ele tem mais um ano de contrato com o Timão. E o Cruzeiro decidiu pela permanência do Fagner, até por isso vai procurar o Corinthians para iniciar discussões sobre o tema. Fagner foi emprestado ao Cruzeiro de graça, com metade dos salários pagos pelo Corinthians, a outra metade pelo Cruzeiro. Ele ganha 800 mil reais mês. Qual a estratégia de Osmar Stabile e companhia? Quando o Cruzeiro procurar para tratar sobre o Fagner, o Corinthians vai tentar entender as condições para um eventual negócio com o Gabigol. O grande problema diz respeito ao salário do atacante. 3.450 mil reais por mês é quanto o Gabigol ganha entre salários, direitos de imagem e luvas. Sim, o Gabigol é hoje o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás do Memphis Depay e do Neymar. Se o Corinthians conseguir a aprovação do Cruzeiro para um empréstimo gratuito e com parte boa dos salários dele sendo pagas pela Raposa, pode haver negócio, qualquer outra negociação que envolva mais dinheiro. Vai ficar bem complicado, especialmente para um timão que passa por enorme crise. Renovação do patrocínio master e venda dos name rights da Arena não são as únicas missões do departamento de marketing do Corinthians. Pessoal comandado por Vinícius Manfredi também negocia e busca no mercado novos 4 parceiros para o uniforme do Timão. Tudo porque os contratos com Elétrica Área, Frimeza, Easy Seguros e Unicesumar se encerram em 31 de dezembro. E até agora não há nenhuma confirmação desses parceiros sobre a extensão do vínculo. Importante registrar que o Corinthians havia estimado uma arrecadação com publicidade em 2025 de 211 milhões de reais, mas só conseguiu 174 milhões de reais. A gente está falando de uma perda de quase 40 milhões de reais. Para a próxima temporada, a projeção orçamentária do Corinthians exige uma capacidade de arrecadação com publicidade ainda maior. Ela deve ter um belo empurrãozinho com a renovação de contrato do patrocínio master. Já contei para vocês que Corinthians e Esportes da Sorte negociam para que o novo contrato tenha 150 milhões de reais. Esse valor é fixo e pode alcançar até 200 milhões em caso de metas relacionadas a títulos. Mas o Corinthians também vai precisar melhorar os valores de outros patrocínios espalhados pelo uniforme. Tudo isso faz parte de uma necessidade de aumento das receitas e diminuição das despesas.
Até por isso também já contei para vocês que o Timão vai precisar reduzir em 5 milhões de reais sua folha salarial no departamento de futebol. Há a impressão, o estudo, a ideia de demitir cerca de 200 funcionários do Parque São Jorge. Corinthians tem hoje o incrível número de 1.200 funcionários associados ao clube. Esse número inclui jogadores de base, jogadores profissionais e também todo o contingente de pessoas que trabalham no Parque São Jorge. O que você pensa sobre todos esses números? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.